Olá, tudo bem? Nós vimos no encontro anterior, na videoaula anterior, que o mundo atual é globalizado, extremamente competitivo, em cada segmento, um conjunto enorme de empresas buscando conquistar avidamente os seus clientes. E as estratégias de marketing, especialmente a de conquistar o cliente, de manter uma relação de parceria, não tenham dúvida que se constitui um elemento primordial, essencial para a permanência das organizações no mercado e até a sua evolução, a sua sustentabilidade e competitividade. E entendendo a competitividade entre as organizações, nenhuma empresa pode perder aleatoriamente, displicentemente seus clientes, porque o custo da conquista de um novo cliente, em algumas situações, chega até a ser 5 vezes mais caro, com investimento em propaganda, publicidade, brindes, marketing de relacionamento, enfim, as diversas estratégias de marketing para conquistar um cliente. Então, nenhuma empresa pode displicentemente perder clientes. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Por que as empresas perdem clientes? A gente vai ver que normalmente, em grande parte, as perdas acontecem por responsabilidade da própria empresa. Ou seja, porque elas são irresponsáveis do ponto de vista da relação de parceria com os seus clientes. Porque não tem cultura de atendimento ao cliente. Porque não treinam, não capacitam os seus colaboradores internos para prestar serviço de qualidade. E para clarear as ideias, dar uma visão sobre isso, eu estou trazendo a nível de informação de vocês dados referentes a uma pesquisa realizada pelo Sebrae alguns anos atrás. Faço a ressalva de que cada pesquisa representa uma realidade num determinado momento. E que se essa mesma pesquisa fosse realizada hoje, possivelmente, algumas informações fossem um pouco diferentes. Mas a dinâmica, a estrutura, não ia mudar muito, não. Então, vejam só, em relação especificamente a essa pesquisa, 1% das perdas aconteceram em função do falecimento dos clientes. E, infelizmente, as pessoas são mortais. E num momento como esse de pandemia, possivelmente, os dados fossem ainda muito mais representativos. E o que a empresa pode fazer quando perde o cliente porque ele faleceu? Felizmente, do ponto de vista daquele cliente, nada. Ela pode fazer tentando conquistar novos clientes. E o custo da conquista de novos clientes chega a ser, às vezes, até 5 vezes maior do que o custo da manutenção daquele cliente pelo qual ela já prestou serviço. Vou repetir. O custo da manutenção de um cliente é muito menor do que o custo da conquista de novos clientes. Porque novos clientes, seja propaganda, gastos com brindes, com comunicação, enfim, com uma série de estratégias que tornam a conquista de um novo cliente muito mais expressiva do ponto de vista de dispêndio do que a da manutenção. Então, em relação especificamente, estou falando aqui do falecimento, aquele cliente que faleceu, a empresa não pode fazer nada. O que ela pode é conquistar novos clientes, mas aí é uma outra história. Nós estamos falando especificamente em relação à perda. 5% em função da mudança de endereço. O cliente de uma determinada empresa muda de cidade e, obviamente, que uma série de bens e serviços que ele consumia na cidade que ele anteriormente morava, ele vai consumir na nova cidade. E as empresas que antes tinham uma relação de parceria com aquele cliente que mudou de endereço, não vão poder fazer nada. E às vezes não é nem a questão só de mudança de cidade, mudança de bairro. Se um determinado cliente todo dia passava numa panificadora, comprava pão, queijo, presunto, salgadinhos, refrigerante naquela panificadora,
porque a panificadora era perto da casa dele, era lugar, né? Ele passava naquela avenida, a panificadora estava ali, próximo da casa dele. Ele já tinha aquele trajeto, né, já definido quando ele vinha do trabalho. Ele conhecia as pessoas, os vendedores, as pessoas atendiam bem, o gerente da loja queria bem, tratavam pelo nome, enfim, ele tinha uma relação super legal. Mas ele mudou para um outro bairro. Seguramente ele vai agora ser parceiro comercial de uma panificadora que vai ficar perto da casa dele no outro bairro. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Então, 5% das perdas acontecem em função da mudança de endereço. E a empresa nada pode fazer. 5% também em função de amizades comerciais. O que seria essa amizade comercial? O cliente é cliente de uma determinada empresa e ele trabalha num determinado lugar e um amigo dele de trabalho vai um dia fazer uma visita para ele, leva um cartãozinho e diz assim: olha, você consome, vamos supor que seja um posto de combustível, né? Você abastece seu carro lá num posto perto da tua casa, mas eu coloquei um posto também bem pertinho. Rapaz, me dá preferência, lá também eu tenho lavagem, você é meu amigo, estou começando um negócio agora, me ajuda. Enfim, aquela amizade comercial ou amizade pessoal se transforma numa amizade comercial. Eu vou dar preferência, né? O cliente vai dar preferência a estreitar uma relação comercial porque ele já tem uma relação pessoal. E aquela empresa, aquele posto de gasolina que anteriormente de combustível tinha aquele cliente na sua relação comercial, o que ela pode fazer? O que ele pode fazer? Nada, né? Continuamos a nossa análise. 10% por maiores vantagens em outras organizações. O que seriam essas maiores vantagens? A gente sabe que as empresas mais estruturadas, as empresas de maior porte, que compram diretamente das fábricas, como elas compram um volume muito maior, elas obtêm condições de pagamento mais vantajosas, preços mais baixos, prazos mais dilatados, e aí ela repassa isso para o mercado consumidor, para os seus clientes, oferecendo preços mais competitivos. Por que um supermercado, um hipermercado, oferece preços bem mais vantajosos do que uma pequena mercearia? Porque compra num volume maior. Tem mais vantagens, né, em relação à aquisição dos seus fornecedores nas fábricas, nos distribuidores, e conseguem oferecer preços mais competitivos ao cliente. Então o cliente muda muito também, e aí no caso é mais expressiva essa mudança, 10%, em função de ter um preço, né, de obter um preço mais vantajoso, que cabe mais no seu bolso, em uma outra empresa. E aí ele vai migrar espontaneamente em função de uma vantagem competitiva de mercado que aquela empresa que antes ele comprava não consegue cobrir. Ora, vocês que são bons aí de matemática, vamos ver aí. 1 mais 5 dá 6, mais 5, 11, mais 10, 21. Ou seja, 21% das perdas dos clientes acontecem por situações alheias à vontade das empresas. Elas não podem fazer nada, quase nada, rigorosamente nada. Mas vamos nos ater a esses dois itens subsequentes que tem a tarja amarela aí. 14% das reclamações não atendidas geram perda. Ou seja, cliente migra de empresa em torno de 14% porque as suas reclamações não foram atendidas. E tem empresa que se zanga quando o cliente reclama, quando ela deveria elevar as mãos para os céus. Quando o cliente está reclamando diretamente à empresa, é porque ele está dando a oportunidade da empresa se redimir. E pesquisas mostram que toda vez que há um problema entre a empresa e o cliente e a empresa contorna a situação, a relação sai ainda mais fortalecida.
Toda empresa deveria ter uma cultura de atender as reclamações dos seus clientes, de dar uma satisfação para o cliente, de mostrar que ela está focada no cliente, que ela quer estreitar sempre essa relação. Então, 14% das perdas acontece por falta de reclamações não atendidas e 65% em função da indiferença do pessoal que atende. O cliente vai lá na empresa, fica sendo jogado de um lado para o outro, sem atendimento. Ou quantas vezes, eu tenho certeza que você que está me ouvindo nesse momento agora, você já passou por essa situação. Você chega num restaurante, senta numa mesa e vê os garçons passando de um lado para o outro, conversando, e o tempo passando e você se irritando. Ou você chega numa loja para comprar um celular, por exemplo, e vê as pessoas, os vendedores conversando ali, e você fala, chama, e ele vem atender com a má vontade, com a indiferença, com a falta de compromisso, com aquela falta de acolhimento que você se sente mal. A vontade que você quer é de ir embora dali, e quando você vai, mesmo que você consiga fechar o negócio, porque o preço do produto que você queria realmente é vantajoso, você sai dali, mas sai insatisfeito, sai falando mal da empresa, sai falando mal do vendedor. Enfim, na realidade não é só do vendedor, o vendedor representa a empresa. Ora, vamos juntar. Em cima, nos 4 primeiros itens, nós temos 21%. Nos 2 últimos, nós temos 79%. Vou arredondar, 80% das perdas de cliente acontecem em função da irresponsabilidade da empresa, por falta de um tratamento adequado, por falta de foco nas necessidades, desejos e vontades do cliente. E aí a empresa tem total responsabilidade. Aí denota, mostra que ela não tem uma cultura de atendimento ao cliente. E só recapitulando, algo que eu já disse lá nas aulas presenciais, estou dizendo aqui, agora. O custo da manutenção de um cliente é significativamente menor do que o custo da conquista de um novo cliente, que às vezes chega a ser 5 vezes maior. Então, não é uma boa uma empresa perder cliente por irresponsabilidade ou por falta de foco. Na próxima aula, nós vamos dar sequência ao nosso curso, à nossa disciplina, falando no projeto cliente. Muito obrigado e até o próximo encontro.